Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatinão do Caxias, na congregação de Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, na congregação de Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos no segundo trimestre do ano de 2023, estudando lições bíblicas, classe de adultos da CPD. O assunto do trimestre é relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ver motim em família. Texto áureo: fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas. Filipenses 2,14. Das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. O texto bíblico de leitura em classe se encontra em Números 11, do 1 ao 7, e Números 12, do 1 ao 8. Números 11. E aconteceu queixando-se o povo, era mau aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos povos, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor do bidélio. Números 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, por quando tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? O Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim o meu povo, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Então vamos para a introdução da lição. Nesta lição estudaremos o motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Veremos que esse motim foi em família, pois Moisés e Miriam e Arão eram irmãos. A presente lição nos exorta a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas na família, que contribui com a desarmonia familiar. Por isso aprendemos que é prudente evitar as contendas familiares para que a paz e a harmonia reine entre os santos. Nós vamos ver agora, veja que o título da lição é motim em família. No ponto 1 nós vamos ver o que significa motim, o seu significado. E aqui nós vamos ver que essas murmurações, essas contendas, esses problemas familiares, de certa forma, de uma forma diferente que vamos estudar hoje, temos estudado nas lições anteriores. Houve o problema entre Abrão e Sarai, causado pelaquela decisão errada de tentar ajudar a Deus. Houve o problema entre Isaac e Rebeca por causa de preferência de irmãos. Houve problema entre os irmãos de José e ele, também de certa forma por causa de uma predileção de irmãos, e ali houve um conluio também contra José,
a ponto de fazerem o que fizeram com ele. E nós vimos na última lição a idolatria, e aí é um pouco diferente deste ponto de vista desta lição. Mas o motim, a murmuração, tudo isso aqui entre família, essas contendas, só vão prejudicar. Nós vamos estudar com mais calma o que é motim, o prejuízo que traz e o que aconteceu na vida desta família. A influência negativa da murmuração. Assim nasce um motim. A palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência ou uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. É o que vemos em Números 11 e 12, acabamos de citar. Nesse capítulo há uma descrição de murmurações que culminaram na rebelião familiar contra a liderança de Moisés. Nós vamos agora a 3 queixas de que remontam a rebelião na família do legislador de Israel. Gostaria até de voltar aqui para a Bíblia, né? Para o livro de Números, onde ele cita aqui o número 11, né? E 12, que foi o que nós lemos na lição, mas até para entender um pouco melhor a situação anterior que já acontecia e fazer um comentário em cima disto. O povo estava ali vivendo, saindo do Egito, indo para Canaã, e muitas coisas aconteceram. Se você for ver o capítulo número 11, que nós lemos aqui do 1 ao 7, a murmuração do povo foi referente ao maná, a comida que queriam, tudo aquilo que a gente viu aqui na leitura bíblica em classe. Depois Moisés acha pesado o seu cargo, fala com o Senhor. 70 anciões de Israel recebem essa situação de o Espírito Santo vir sobre ele, profetizar e ajudar Moisés, mas logo depois vem a murmuração de Miriam e Arão, e logo depois, vem a parte dos homens enviados a Canaã, que acaba acontecendo o problema. Então, isso aconteceu bem no início da caminhada deles. Eles passaram 40 anos no deserto, mas passaram 40 anos no deserto porque depois desse envio dos homens a Canaã, e a volta só Josué e Caleb falaram bem da terra, os outros falaram mal, e aí Deus fez com que eles andassem 40 anos. Eles tinham andado cerca de 2 anos. Então parece que a expectativa de chegar à terra prometida e desfrutar de tudo aquilo que Moisés tinha os dito que eles receberiam vindo da paz de Deus, causou naquele povo uma ansiedade de querer que as coisas acontecessem rápido. A primeira coisa que a gente tem que entender, as coisas têm que acontecer no tempo de Deus. E a segunda coisa que a gente tem que entender aqui, já que é um ponto principal da lição, a liderança dada a Moisés sobre aquele povo, não foi Moisés que conquistou por ser isso ou ser aquilo, ou por alguém ter votado nele. Foi Deus que constituiu Moisés, líder daquele povo, quando chamou ele lá na sarça ardente e disse para ele o que ele teria que fazer. Ele enviou, ele aceitou, Arão auxiliou, ele fez aquilo que tinha que ser feito e o povo saiu do Egito. Então, uma liderança colocada por Deus. A rebelião aqui de Arão e Miriam não foi contra Moisés, mas foi contra Deus. Parecia contra Moisés, eles falaram contra Moisés, mas na verdade eles estavam se rebelando contra Deus. A primeira queixa. Então vamos aqui seguindo o que aconteceu com aquele povo. Israel havia saído da região ao redor do Sinai, a qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. Eles tinham acabado de sair do Egito, então havia uma prosperidade. De repente, depois de andarem para além do Sinai depararem-se com o inóspito deserto, os israelitas começaram a reclamar de que Moisés os havia trazido para morrer naquele lugar, quando porém não ter ficado no Egito. Aquela murmuração não só entristeceu Moisés, mas a Deus que havia libertado o povo do cativeiro egípcio. Por isso ele operou um juízo de fogo, destruindo um grupo de israelitas que vivia reclamando. O Senhor chamou aquele lugar de Taberá, que significa queimar. Números 11, 1 a 3, nós lemos na leitura
anterior. Mas foi Moisés que levou o povo para o deserto? Não, foi Deus que, quando eles saíram do Egito, disse: vai para este lado, para que evite a guerra. Porque se eles forem à guerra, eles vão acabar desistindo e querendo até voltar para o Egito. Moisés nunca disse: eu quero por esse lugar. Até porque, depois que os exércitos de Faraó foram mortos e ele chegou ao deserto, havia uma nuvem de dia, que não deixava que o calor chegasse a eles, uma coluna de fogo à noite, para que não deixasse que o frio chegasse a eles, e eles são guiados por essa nuvem. É a presença de Deus. É Deus que guia, é Deus que orienta, é Deus que dá o direcionamento. Então, aquele primeiro povo se queixou e morreu uma parte do povo, como nós lemos no versículo 1 ao 3 do capítulo 11, na leitura bíblica em classe. Agora, a segunda queixa que aquele povo fez, já a partir do 4 ao 7 de Números 11, após experimentar o juízo de fogo no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná, que a cada manhã Deus enviara a lembrar com saudade dos alimentos do Egito. Facilmente esqueceu-se de todas as privações experimentadas como escravo no Egito. Esse povo esqueceu-se também dos milagres operados pelo Senhor. Quando abriu o Mar Vermelho, quando transformou a água amarga em água doce e outros muitos milagres. A murmuração nos faz esquecer de coisas boas vivenciadas com Deus. Espiritualmente falando, eu acho muito profundo isso aqui. Nós hoje, como cristãos, se murmurarmos, Deus nos salvou. Antes estava espiritualmente, nós sabemos que o Egito, para nós cristãos, significa quando estávamos sem aceitar a Cristo, fora da presença dele. Estávamos como escravos. Talvez tivéssemos uma liberdade total em todos os sentidos, tivéssemos condições materiais melhores ou qualquer outra coisa nesse sentido. Agora fomos libertos por Cristo e muitas vezes, por vivenciar o Evangelho, por praticar o Evangelho, por viver o Evangelho, nós agora não temos toda essa liberdade, temos a liberdade em Cristo para fazer, Deus nos deu livre-arbítrio, mas Ele quer que nós façamos aquilo que é a sua vontade. E nós, como cristãos, remido lavado no sangue do Cordeiro, procuramos agradar ao Senhor, o que o mundo não procura e faz o que quer. E ainda, muitas vezes, no mundo a gente tinha toda a facilidade para fazer coisas que nos levavam a ter uma prosperidade, situações na nossa vida que hoje não podemos fazer mais porque somos servos do Senhor e queremos agradá-lo. E aí é o que aconteceu com aquele povo. Ele reclamou do pão dado por Deus. E nós sabemos também, praticamente eles não tinham esse entendimento, mas nós o temos, que o maná era um símbolo de Cristo, do pão que desceu do céu para alimentar as nossas vidas. Eles preferiam a comida farta na escravidão do que a comida vinda da parte de Deus, que é muito melhor, logicamente, estando agora livres. Nós somos livres, libertos e lavados, remidos no sangue de Jesus Cristo. Cuidado, esse é sempre o exemplo. Não estamos aqui para falar mal daquele povo, não, estamos aqui para entender o que eles fizeram de errado e tentar fazer diferente nós que somos cristãos. E a terceira queixa, que aí já se encontra no capítulo 12, versículo 1 a 3. No capítulo 12, após todo um contexto de murmuração apresentado no capítulo 11, temos a rebelião de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Trata de uma rebelião na família de Moisés, Arão e Miriam. Em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam um casamento de Moisés com uma mulher cuxita, que por não ser de nenhuma família hebreia, mas da descendência de Cã, filho de Noé, teve muita resistência de aceitação, pois esse povo não era considerado vil e desprezível. Porém, essa murmuração ia mais longe. Por serem mais velhos que Moisés, Miriam e Arão queriam ter um tratamento protagonista como o de Moisés, ao invés da família, um sentimento perigoso. Eu penso que a mulher cuxita é apenas um pretexto para eles, para essa outra questão de se acharem importantes, como vai no ponto 2, pelas funções que eles exerciam em Israel. Pastor, Moisés casou com uma outra mulher? Há muitas opiniões. Na minha opinião, quando eu digo outra mulher, lembra que Moisés, quando saiu do Egito, ele foi peregrinar no deserto, encontrou ali a família, encontrou mulheres ali recolhendo água e ajudou-as quando elas voltaram para casa. Jetro
ou Obabe, né? Algumas vezes a Bíblia chama de Jetro, outras de Obabe, que veio a ser o seu sogro, chamou ele para morar com ele, ele acabou casando com uma das filhas de Jetro. Moisés foi fazer o seu trabalho no Egito e a mulher dele acabou ficando com seu pai. Quando Moisés tira o povo do Egito e leva o povo já está ali no deserto, o seu sogro traz a sua mulher e seus filhos para estarem ali. E logo depois essa murmuração. Então, portanto, eu creio que não era uma outra mulher. Ele tinha casado com Zípora e esta era a mulher dele. Enquanto ele estava fazendo aquela obra toda, Zípora estava com seu pai, mas agora Zípora foi trazida para estar juntamente com ele, como você pode ler ali no capítulo 10. Reclamaram. Isso foi só um pano de fundo para reclamar sobre uma questão de liderança, como nós vamos ver aqui a partir do ponto seguinte. O segundo ponto dessa lição é o motivo da rebelião de Miriam e Arão. Primeiro, a inveja. Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. Miriam era uma profetisa e Arão um sumo sacerdote. Por isso eles julgaram ter a mesma autoridade que Moisés, o irmão mais novo. Veja que a liderança era de Moisés, mas Miriam e Arão achavam sendo o direito de liderar o povo. Ora, o papel deles era de cooperar na liderança de Moisés. Esse questionamento diz muita coisa. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? O inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão, levando ao sentimento corrosivo, advindo do desejo de querer o lugar do outro. Tudo isso contra o próprio irmão. Esse mesmo sentimento é muito perigoso no dia de hoje. Quando a inveja se instala no centro da família, as consequências podem ser trágicas. Deus usa quem Ele quer. Deus fala através dele quer. Pastor, quer dizer que Miriam nunca foi usada por Deus? Não. Quando o povo saiu ali do Egito, era com as outras mulheres, fizeram aquele cântico, aquela dança, cantaram. Ela falou palavras proféticas, por isso é chamada de profetisa. Arão, o sumo sacerdote escolhido por Deus, e o pastor sumo sacerdote era uma função pequena, não, meu amado irmão. Depois da morte de Arão, foi o seu filho, e seu filho, e seu filho, a sua descendência sumo sacerdote. Era uma posição importantíssima no Israel. Mas a posição de sumo sacerdote não era a posição de líder na parte civil. Não era o sumo sacerdote, não viraria depois um juiz, no tempo do juiz, ou não viraria um rei ou qualquer outra coisa. Nos parece também, entendemos, que Deus não quer que as pessoas confundam uma responsabilidade espiritual com uma responsabilidade civil. Ao qual eu sou, hoje, por exemplo, eu sou o pastor, o bispo, ou sei lá, os nomes que são dados hoje, né? Alguns até chamados de apóstolo, acho que erradamente, mas não vamos entrar nesse ponto. E agora eu quero ser o governador do estado, o presidente da república, outra coisa mais. Então começam a entrar em política e querer fazer coisas. Não, o sumo sacerdote tinha sua função. Era importantíssimo. A Miriam, se Deus quisesse usar ela para profetizar no meio do povo, excelentíssima ideia. Mas Moisés era quem Deus escolheu para liderar o povo. Foi uma escolha de Deus, e Deus é soberano, Deus é onipresente, onisciente e onipotente, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, e Ele assim o fez. Como depois Ele escolheu Josué para liderar, porque Moisés morreu, e sempre que assim o aconteceu, foi na direção de Deus. O segundo motivo, esse foi o primeiro, foi a inveja. O motim familiar promove dissabores e ofensa. Embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo como profetisa e conselheira, como está em Êxodo 15, 20 a 21, ela não poderia voltar-se contra Moisés, embora Arão fosse o sumo sacerdote ele não poderia arder em ciúmes contra seu próprio irmão. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Deus haveria de tratar com os dois irmãos. Devemos, portanto, lembrar que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre familiares. É lógico que isso aqui começou na família, se estendeu uma outra parte. Aí vamos colocar assim, até espiritualmente falando.
Então, eu vou começar até pelo final aqui. Devemos, portanto, lembrar que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre familiares. Nós vemos uma sociedade em que a sociedade quer educar os nossos filhos e estão tirando o poder do pai e da mãe. Nós estamos vendo uma sociedade em que, por direitos igualitários, e aí eu não discuto certos direitos das mulheres contra os homens, querem tirar também uma certa liderança, contra a Bíblia nos diz, sobre o patriarca da família, o pai. Há famílias em que, hoje, principalmente no século XXI, em que são lideradas por mulheres, porque houve separação do casal, ou a morte do marido, alguma coisa. É importantíssimo dar valor à mulher em tudo que ela faz. Mas há, segundo a direção de Deus, uma liderança. Isso precisa ser respeitado. Precisa ser respeitado toda essa questão de família. Os filhos têm que respeitar os pais. Nós estamos vivendo um momento em que os filhos não respeitam mais os pais. Nós estamos vivendo um momento em que os cônjuges muitas vezes não se respeitam entre si. E isso vai trazer problema. Murmurações, irmãos não se dão entre si. Outros tipos de parentela não se dão. Então, isto traz somente problema para a família. Traz só dificuldade para a família. Nós estamos aprendendo aqui, não para ficar criticando, eu volto a falar, Miriam, Arão, como eu disse na primeira lição, nós estamos estudando isso não para criticar Sarai e Abraão, nós estamos estudando para criticar Isaac, Rebeca, Jacó, enfim. Não, nós estamos aqui para ver o que homens de Deus e mulheres de Deus fizeram, erraram, e para não praticarmos na nossa vida. E estamos vendo um estudo global das 13 lições, coisas que aconteceram no ambiente familiar, para que não repitamos na nossa própria família, no nosso dia a dia, no nosso viver. Vamos para o terceiro e último ponto. Moisés, um homem manso e humilde. O mais manso que havia na terra. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso em atitude, como está no número 12:3, nós lemos na leitura em classe. Ele não revidou a atitude de seus irmãos. Sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguia dentre outros homens. No Sermão do Monte, Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas à frente, no mesmo sermão, nosso Senhor disse, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essas duas atitudes enfatizadas pelo nosso Senhor estão presentes na liderança de Moisés para com o povo de Deus. Na mentalidade mundana, ser manso pode significar fraqueza e covardia, mas no ensinamento bíblico implica capacidade de exercer o autocontrole, o domínio de si mesmo. Assim, a mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito. Moisés teve essa serenidade para agir com firmeza, sem se deixar arrebatar pela ira. Mesmo sabendo da murmuração e da sedição de Miriam e Arão contra a sua liderança, ele não teve atitude vingativa para com seus irmãos. Pelo contrário, orou para que Deus os perdoasse. Nesse sentido, a mansidão e a pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar a Deus e praticar. São duas virtudes indispensáveis no equilíbrio da família cristã. Então, Moisés é um homem manso. Pastor, uma grande qualidade de Moisés. Sim, meu amado irmão, mas as nossas grandes qualidades, qualquer um nós temos, elas são dadas por Deus é um dom que vem de Deus. E porque nós procuramos praticar aquilo que está na sua palavra, principalmente hoje que estamos na graça. Porque fulano é muito bom nisto. É bom porque Deus permitiu que ele fosse e ele está praticando aquilo pela palavra. O fruto do Espírito tem que ser desenvolvido, como nós estamos na lição sobre ciúme, né, lá no finalzinho, na conclusão dela, por todos os cristãos. Então, alguém vai fazer alguma coisa contra nós, na família ou fora da família? Sim. Vão fazer coisas injustas, coisas que vai desagradar a gente, coisas que vão nos até irritar, nos deixar tristes, mas nós temos que ter o domínio próprio. Moisés tinha esse domínio próprio, aqui chamado de mansidão. Jesus falou dos mansos e dos pacificadores. Então, na família, é necessário que haja, o ideal que fosse todos, mas às vezes não.
Então, que haja alguém, principalmente na família cristã, que haja dessa maneira. Quando começa a contenda, quando começa alguma coisa, essa pessoa tenta pacificar, essa pessoa até entende e tende a perdoar. Eu vou dar um exemplo que não é família, mas eu já dei esse exemplo sobre situações. O motorista de táxi estava dirigindo seu táxi e tinha um passageiro. De repente ele levou uma fechada de um outro carro. E a outra pessoa parou o carro e começou a xingá-lo. E ele ficou quieto. Depois essa pessoa foi embora. E o passageiro disse: ele errou com você, ele parou e xingou você e você não fez nada? E a resposta daquele taxista, que certamente era um servo de Deus, disse: as atitudes dele não podem controlar as minhas atitudes. Às vezes a gente justifica para nós mesmos ou para outras pessoas uma situação que a gente reage a uma coisa ruim que fizeram ou falaram contra nós, exatamente pela atitude que a pessoa fez. Mas a Bíblia diz ao contrário, que eu tenho que perdoar. A Bíblia diz que eu tenho que ter um controle. E isso evitará problemas familiares. Porque, vamos falar desta forma, a família que fica mais perto, minha madrinha. Aqui houve um problema familiar que levou a um problema religioso. Mas, às vezes, um problema na tua família não vai levar a um problema religioso. Vai ser uma liderança dentro da família. Agora, precisamos cuidar da família, porque é a família que se lida todo dia, né? Que está em contato todo dia. E a gente precisa ter muito cuidado com isto. O fardo de uma liderança. No capítulo 11 de Números, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou com Deus a respeito do peso da sua liderança com os hebreus. De 11 a 15, eu citei isso lá no início, mas não está na nossa leitura em classe. É um momento entre aquele primeiro problema da sedição do povo, aquele problema da questão do maná e o outro problema que veio de Miriam Arão. Foi essa parte que ele está relatando. Houve um momento em sua vida em que o peso da liderança o deixou em ânimo para continuar a missão de conduzir Israel até a prometida. Então recebeu a orientação direta de Deus para separar 70 anciões entre os príncipes de Israel. Ao escolher 70 anciões, o Espírito de Deus repousou sobre eles e começaram a profetizar. Esse episódio remonta ao contexto da rebelião dos dois irmãos contra Moisés. O trouxinha uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família. No lugar do ódio, amor, no lugar do ciúme e da inveja, a parceria e comunhão, que o Espírito Santo opere o caráter de Cristo em nossa família. Até no episódio dos 70 anciões houve uma situação, porque dois desses homens que foram separados acabaram não indo ao lugar onde havia sido especificado e ficaram no meio do povo e profetizaram. E quando eles profetizaram, foi levado a Moisés que havia dois homens que profetizavam no meio do povo. E aí Josué falou para Moisés: olha, Josué era o auxiliar de Moisés, que depois veio a líder, manda que eles se calem. Moisés falou: não, eu queria que todo o povo fosse cheio do Espírito Santo, todo o povo profetizasse. Então, até nesse episódio, Moisés também mostrou as suas qualidades como um verdadeiro líder e homem de Deus. Ele estava, o cargo pesado. E a liderança da família, nós falamos ainda da liderança normalmente, da vinda da paz de Deus, dada ao cabeça da casa, da família, o varão, mas ele precisa de tudo isso, o apoio e a cooperação de toda a família, da esposa, porque os dois são uma só carne, dos filhos. Então, se todos buscarem a presença de Deus, pastor, vai deixar de ter problema? Não. Paulo era cheio do Espírito Santo, Barnabé era cheio do Espírito Santo, eles tiveram um problema que depois eles acertaram lá na frente, mas houve um problema, está citado em Marcos. Paulo era cheio do Espírito Santo, Pedro, mas na carta dos Gálatas, Paulo diz que teve que resistir a Pedro cara a cara diante de uma situação. Então, mesmo a família cheia do Espírito Santo, buscando a presença do Senhor, isso é o melhor, precisamos mesmo que todos sejam cheios do Espírito Santo, recebam o poder de Deus, mas ainda poderá haver problemas, mas será muito mais fácil de ir, porque o Espírito vai nos incomodar daquilo que fazemos errado. Mas Miriam era profetisa e Arão, somos sacerdotes, infelizmente se deixaram levar por uma situação que começou com a mulher cuxita e depois foram para uma outra parte. E nós vamos ver as consequências que aconteceram aqui no último ponto. A punição de Miriam e Arão.
A rebelião provocada pela inveja de Miriam e de Arão contra a liderança de Moisés acendeu a ira do Senhor, pois eles foram convocados juntamente com Moisés para fora da tenda. O Senhor desceu na coluna de nuvem, uma estação de sua presença, e falou diretamente com os 12 revoltosos, mostrando-lhes a sua soberania divina. Ele deixou claro com Moisés, diferentemente do que fazia com eles, falava por face, não por figura. Por causa da gravidade do pecado de Miriam, em instigar seu irmão Arão a compactuar com ela contra Moisés, a punição foi imediata contra ela. Miriam ficou leprosa no mesmo instante e foi separada do arraial de Israel por 7 dias. Assim, o texto mostra que todo motim, no seio da família, tem consequência trágica. Por isso, devemos pedir a sabedoria de Deus para agir na nossa família. É preciso evitar as falsas acusações, as palavras atravessadas, a destruição de reputação dos familiares. Esse não é um comportamento de quem manifesta o Espírito Santo, o fruto do Espírito. A vontade de Deus é que a paz e a harmonia estejam sobre a família cristã, pois é o Espírito Santo que opera o caráter de Cristo na família. Esse ponto é tremendo, meu amado irmão. Houve uma punição. Pastor, mas ruim, hein? Punição. Mas graças a Deus que houve punição, porque eles se arrependeram. Miriam ficou leprosa. Arão pediu perdão a Moisés, pediu que ele intercedesse, e que me consta da palavra, Arão nunca mais teve esses percalços na sua vida, nunca mais precisou também Miriam nesse momento. Deus, ele castiga aquele que ele ama para corrigi-lo. Para evitar que isso tudo acontecesse, precisavam anteriormente eles terem pensado mais e terem feito tudo isso que está dito aqui. Temos que pedir sabedoria a Deus para agir em nossa família. Pastor, quando o problema se instalar, eu peço sabedoria a Deus. Não, meu amado, você pede sabedoria hoje. A tua família está bem, está tranquila, está vivendo uma vida... tem os seus percalços, problema, doença, outros problemas, mas vocês estão convivendo bem a família? Glória a Deus. Peça sabedoria para que, se na hora de acontecer alguma coisa que desvie do certo, poder agir da forma correta. Ele diz, evitar falsas acusações, palavras atravessadas, destruição da reputação dos familiares. E hoje com a rede social é pior ainda, porque às vezes se ofende pela rede social, e quando se ofende pela rede social, às vezes, ou falam coisas pela rede social, outro entende de outra maneira, e começa aquela problemada. Então, o ideal é que a família converse, dialogue, tenha, principalmente, e nós estamos falando de famílias cristãs, tenha esse livro aqui como principal regra de vida. Temos que pautar na nossa vida da palavra de Deus. E Deus quer paz, amor, harmonia no seio familiar. Sempre lembrando que antes de criar a igreja, Deus criou a família. E a igreja são um grupo de famílias. Então Deus quer, eu quero uma bênção dentro da igreja, eu quero que o fogo de Deus caia, o Espírito Santo esteja manifestando na igreja. Ok? Você quer isso? Você não só busque isso, isso é ideal. Mas que isso também aconteça na família. Não pode acontecer grande bênção de Deus na igreja e a família estando desestruturada. É necessário que primeiro a família esteja bem e aí se busque a presença do Senhor e Deus estará operando suas maravilhas. Conclusão, o motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade legada por Deus a Moisés. Logo, as consequências de atitudes como essa produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito para que as obras da carne dominem em nossas atitudes. É tempo de muita prudência. Só para encerrar a lição, motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade legada por Deus a Moisés. Foi Deus que deu. Foi Deus que constituiu isso. Foi Deus que fez assim. E se Deus fez assim, quem somos nós para questionar qualquer coisa que Deus fez? Temos que falar. Se você discorda, então vamos entrar aqui só na questão da parte religiosa, da ação da família. Você discorda da liderança da sua igreja, por exemplo? Se Deus colocou o pastor lá, responsabilidade é de Deus, então Deus vai agir para que alguma coisa mude, para que alguma coisa seja feita de forma diferente, mas não entrar em murmurações, em contendas, em motins. O que aconteceu no final? Moisés foi retirado? Não, porque foi Deus que colocou ele. Miriam e Arão só tiveram um prejuízo.
com aquela sua rebelião. Vamos ter muito cuidado com isso, especialmente no seio da família. Que Deus abençoe a todos. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos meditando mais uma lição, a lição número 6, pais zelosos e filhos rebeldes. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.